Olá, irmãos. Meu nome é Flore, sou voluntária da Missão Portas Abertas, representante do Ministério Mulheres do Caminho em Sergipe. Estou aqui para convidá-los para participar de um testemunho da irmã Takushi, uma iraniana que atualmente mora nos Estados Unidos e que vai estar conosco no dia 5 de junho na Igreja Presbiteriana Central, às 19h30. Ela é viúva do pastor Raik Rosepian, que foi assassinado em 1994 por auxiliar os nossos irmãos da igreja perseguida. Não perca! Você vai ter a oportunidade agora de ver uma breve história do pastor e venha comprovar de perto o testemunho dessa irmã. Até lá! Essa é a história de um homem que lutou pelos direitos humanos e pagou um alto preço por isso. Portas Abertas apresenta Irã, um brado de fé, a história não revelada dos iranianos perseguidos por causa de Cristo. O país hoje conhecido como Irã era chamado no mundo antigo de Pérsia. Ele desempenhou um papel abrangente no Antigo Testamento e um papel teológico no Novo Testamento. Raik nasceu em 1945 em uma família pertencente à minoria étnica armênia no Irã. Apesar de ser raro naquele tempo, os pais de Raik se divorciaram quando ele tinha apenas 9 anos. Vendo a intensa pressão social e financeira sobre sua mãe, Raik começou a trabalhar nas ruas, engraxando sapatos para ajudar a sustentar sua família. Em 1958, com 13 anos, um vizinho o convidou para as reuniões de oração que havia começado em casa. Algumas pessoas se reuniam na casa de Sete Ernazar. Ali havia estudos bíblicos todas as noites. Não falavam apenas sobre a fé, mas eles oravam. E também liam e estudavam com seriedade a palavra de Deus. Logo depois, Raik percebeu que seguir a Deus não era seguir uma religião, mas ter um relacionamento com Jesus. Por isso, entregou sua vida aos seus ensinamentos. Em 14 de setembro de 1967, casou-se com Takushi, uma mulher corajosa que apoiava totalmente sua visão. Raik sempre enfrentou problemas. Os grupos religiosos no Irã são muito fanáticos e a todo instante ele sentia que sua vida era ameaçada. Então, apesar da enorme oposição, Raik continuou pregando e muitos muçulmanos se converteram a Cristo. A oposição atingiu maior intensidade quando Ayatollah Khomeini liderou a Revolução Islâmica, expulsando o Shah em 1979, estabelecendo a primeira nação islâmica do mundo. Os cristãos e os que se opunham à adoção da fé islâmica foram atacados desde o início da Revolução. O novo governo logo deixou suas intenções muito claras para Raik, líder das igrejas cristãs iranianas. As restrições injustas eram muitas. Não haveria cultos na língua persa. Os cultos seriam realizados aos domingos, nunca às sextas, dia sagrado no país. Só os membros cadastrados da igreja poderiam ir aos cultos. Uma lista de membros tinha que ser fornecida ao governo. Novos membros também tinham que ter aprovação do governo. E Raik deu a seguinte resposta, ousada e desafiadora ao governo. Eu e meus ministros nunca nos curvaremos e concordaremos com exigências tão desumanas e injustas. Nossas igrejas estão abertas a quem quiser entrar. No geral, no islamismo, a conversão para outra religião é considerada apostasia. E a pessoa deve ser executada, morta. Em 1993, um juiz muçulmano do norte do Irã sentenciou o prisioneiro Dibaj à morte. Seu único crime, a apostasia. Mehdi Dibaj já estava há 10 anos na prisão. Quando um irmão nosso está sofrendo, a igreja inteira sofre com ele. E quando um irmão está alegre, a igreja inteira se alegra. Assim que soube da sentença de morte, Raik imediatamente começou a apelar diante das autoridades iranianas para que a sentença de Dibaj fosse revogada. Eles ignoraram seus apelos. Então, em uma mudança repentina, o documento oficial da sentença de morte foi interceptado por um oficial da prisão que simpatizava com o caso de Dibaj. Assim, uma cópia chegou às mãos de Raik. Então, com uma prova das constantes violações dos direitos humanos no Irã, Raik lançou uma campanha internacional para que a sentença fosse revogada.
Haik convidou representantes de direitos humanos das Nações Unidas para vir ao Irã investigar as violações de liberdade religiosa no país. E mesmo correndo grande risco de vida, enviou um relatório detalhado para a imprensa internacional. Para ele, aquilo não era para salvar uma só pessoa, mas sim uma nação inteira. Uma nação inteira de ex-muçulmanos convertidos. No dia 16 de janeiro de 1994, Mehdi Dibaj foi solto. A partir de hoje, Mehdi Dibaj é um homem livre por causa do apelo de Haik em seu favor. Isto foi o que Haik escreveu. Louve a Deus por todas as suas vitórias. O irmão Dibaj acabou de chegar à nossa casa. Quando Dibaj entrou na casa, todos os cristãos começaram a cantar: em nome de Jesus alcançamos a vitória. Essa foi a melhor recepção que podiam dar ao nosso herói. No dia 19 de janeiro de 1994, apenas 3 dias após a libertação de Dibaj, Haik estava a caminho do aeroporto internacional de Teherã, quando desapareceu. Nós entramos em contato com todas as autoridades e com todas as instâncias do governo, com o gabinete do presidente, com o líder do Supremo e com o patriarcado armênio, e com os necrotérios para ver se o achávamos. Foi um momento terrível para cada um que estava ali. Nenhum de nós tinha visto algo assim. Havia muitos hematomas pelo corpo e também muitas facadas na altura do seu coração. O corte do coração tinha cerca de 10 centímetros. Mártir por Jesus. Haik realmente renunciou à vida, fazendo ecoar as palavras de Jesus. Ninguém tira minha vida, mas eu a dou por espontânea vontade. Porque levantou a voz em prol de outros, ajudando os que iam morrer. Quando, na sexta-feira, Jesus foi crucificado, havia uma pessoa que sabia no lugar de quem Cristo havia morrido. Esse era Barrabás. Se há uma pessoa no Irã que sabe que Haik morreu em seu lugar, essa pessoa certamente sou eu. A palavra de Deus diz: não há amor maior do que dar a própria vida por um amigo. Jesus deu a vida por nós para que pudéssemos ser seus melhores amigos. E Haik deu sua vida por um amigo para a glória de Deus e para que louvemos a Deus sempre. Um grande número de autoridades do governo esteve presente no funeral de Haik. Elas confiscaram rolos de filmes e vídeos para identificar e intimidar os que estavam presentes. Cristãos do mundo inteiro vieram apoiar e orar para que a família se recuperasse, se curasse e perdoasse. Os muçulmanos com quem conversei me fizeram um comentário interessante. Eles disseram que há uma linha tênue entre os chamados moderados e os extremistas. Nós usamos esses termos, mas eles não são muito adequados, porque quando extremistas fazem o que fazem, os moderados são os últimos a se posicionar contra e condenar o ato. É como se os extremistas fossem usados para concretizar algo que um número muito grande de pessoas quer. Então você inverte as palavras, brinca com elas, cria estereótipos, e assim, quando ocorre um ato criminoso, os extremistas são culpados. Os inimigos do Evangelho pensavam que, ao martirizar os homens e as mulheres de Deus, poderiam enfraquecer a igreja. Mas o que aconteceu com a influência do martírio de Haik em nós, sendo ele o nosso líder, aumentou a nossa coragem para que nós também estivéssemos preparados para dar as nossas vidas, destacando assim o Evangelho e a cruz de Cristo. Naqueles dias, Deus me deu uma convicção. A igreja que sofre perseguição, que não tem medo da morte e do martírio, nunca será derrotada. Hoje, a palavra de Deus está alcançando as pessoas no Irã através de transmissões via satélite e internet. Todo aquele que busca, com certeza poderá encontrar.
o seu Salvador. E eu digo isso porque hoje Jesus quer entrar na sua vida. O martírio de cristãos iranianos fez com que a igreja no Ocidente reconhecesse a liberdade que possui e percebesse que Deus está trabalhando no coração do povo do Irã. Não haverá mudanças em nosso trabalho no mundo e nem no confronto com o Islã, até que nós, como seguidores de Jesus Cristo, aprendamos e comecemos a declarar: nós sinceramente amamos todos os muçulmanos. Hayek queria gerar muito fruto em sua vida. Jesus disse: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só, mas se morre, produz muito fruto. A igreja cristã do Irã jamais se esquecerá de seus mártires. Eles são exemplos e modelos cujos nomes permanecerão para sempre. Não há nada nesse mundo que fique escondido, que não venha a ser exposto. Hoje, milhares de pessoas por todo o mundo estão sendo perseguidas e assassinadas por causa de sua fé. A história de Hayek é somente uma entre muitas. Bem-aventurados são aqueles que dão suas vidas por Cristo, porque terão recompensa especial, esperando por eles lá no reino de Deus. Show